nós estamos começando uma nova série na nossa EBAC. Nós acabamos de falar sobre as parábolas de Jesus e agora estamos começando os milagres de Jesus. Vamos abordar alguns milagres ao longo desses próximos 3 meses. E eu os convido a participarem conosco durante todo este tempo. Será uma bênção. Vamos começar orando ao Senhor. Em seguida nós leremos o texto e falaremos sobre o milagre acontecido em João 2. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por este novo módulo que está se iniciando e te pedimos que o Senhor fale a cada coração, seja no YouTube, seja presencialmente no Meet. Nós te pedimos que o Senhor esteja na direção e que o Senhor fale a cada pessoa que assistir, transformando corações e levando pessoas a crerem no Senhor. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar do milagre acontecido em João 2, que é a transformação de água em vinho, no casamento em Caná da Galileia. Antes eu quero contar um pouco da história do meu casamento. Eu me casei no dia 12 de dezembro de 2012 em São Vicente. E o nosso casamento estava marcado para as 6 horas da tarde, 18 horas. E um pouco antes, por volta de 2 horas, começou uma chuva imensa, uma chuva muito forte. A cidade inteira ficou alagada. E eu estava numa parte da cidade que não estava alagada, mas a minha esposa estava na parte alagada da cidade. E eu fui para o casamento e cheguei às 18 horas no templo. E quando eu olhei, não tinha ainda ninguém, exceto a violinista, o meu pai e minha mãe, minha família, né? E só. Eu mesmo fui abrir a porta da igreja. Eu já estava, né, querendo saber se o casamento iria acontecer mesmo ou não. O casamento foi passando, o horário do casamento foi passando, e por volta das 20 horas, finalmente, minha esposa chegou lá. Ela estava pronta desde as 18 horas, mas por conta do acontecido e daquele alagamento, quase nós tivemos a celebração do nosso casamento estragada por toda essa circunstância. E este texto, ele fala também de um casamento que também quase teve o seu desfecho desfeito por conta da falta de vinho. A falta de vinho quase ocasionou um problema de que a festa tivesse que ser interrompida em sua metade ou talvez no final, mas antes do tempo determinado. E nós vamos entender um pouco deste acontecimento no decorrer do texto. Eu peço que vocês acompanhem o texto bíblico para que a gente conheça um pouco dessa história. Está em João 2, dos versículos de 1 a 11. João 2, de 1 a 11. Diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele.
Jesus estava aqui neste momento, no início do seu ministério. E nós precisamos entender um pouco do contexto, mas precisamos compreender o papel de Maria nesse texto e a sua fé em Jesus, o seu próprio filho. Maria já tinha algumas informações extras sobre Jesus, além da sua própria criação. Quando ela recebeu a profecia de que Jesus iria nascer dela, o texto nos fala que em Lucas 1, 32 e 33, o anjo fala com ela que ele seria grande, seria o Filho do Altíssimo e o Rei eterno. Então só por aí ela já sabia a magnitude do poder e de quem era Jesus. Para a gente ter ideia, quando é prometido a Davi que a sua descendência não sairia do seu trono, é falado sobre somente sua descendência. Mas quando fala de Jesus, fala que ele seria o Rei eterno, não a sua descendência, mas ele seria o Rei eterno. Segundo, nascimento virginal. Maria, mais do que ninguém, sabia que não tinha tido relações sexuais com José, então por isso ela sabia que não havia possibilidade de nascer um filho dela se não fosse miraculosamente. E Lucas 1, 34 e 35 fala do envolver do Espírito Santo gerando Jesus na barriga de Maria. Além disso, acontece a gravidez de Isabel na sua velhice, sendo ela estéril. E também o anjo fala para Maria, olha, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós nos lembramos de Isaías 53, que fala que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então já havia promessas dos milagres de Jesus que aconteceriam. Então Maria já tinha ideia de quem era seu filho, mesmo ainda não tendo realizado nenhum milagre. Além disso, nós temos a história do batismo de Jesus. O próprio texto de João nos fala que Jesus estava para ser batizado e o Espírito Santo desceu como pombo sobre a cabeça de Jesus. E depois ouviram uma voz dos céus dizendo, Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Isso apenas tinham presenciado 2 dos discípulos de Jesus, que eram discípulos de João Batista até o momento. Além disso, a própria Maria deve ter ouvido falar disso se ela não estivesse presente no local, no momento do batismo de Jesus. Então, todos sabiam quem Jesus era, o poder que estava sobre ele. Pelo menos algumas pessoas ali que estavam próximas já tinham ideia desse poder. Jesus está chamando ali os seus discípulos em João, no primeiro capítulo de João, e ele chama primeiro 2 discípulos de João Batista passam a seguir Jesus. Quem são esses discípulos? O texto fala que é André, o outro nós não sabemos, mas deduzimos pelo decorrer do texto que é Filipe. Provavelmente seja ele. Mas André e Filipe são os primeiros a se tornarem discípulos de Jesus. E o irmão de André, Pedro, ele se torna também um discípulo de Jesus quando se encontra com Jesus e ele até muda, tu és Simão, mas se chamará Pedro. E depois Filipe avisa a Natanael que ele deveria conhecer aquele que é o Filho do Homem, que é o Cristo. E então Natanael se encontra com Jesus e Natanael provavelmente é o mesmo que Bartolomeu. Então ali nós já temos 4 discípulos que o texto de João narra. Mas há outros 2 discípulos que nós dizemos que estavam ali também, que são João e Tiago. Por quê? Em Lucas, quando narra o chamado de Pedro, fala que João e Tiago também são chamados naquele mesmo dia. Então nós entendemos que pelo menos 6 dos discípulos já estavam com Jesus até aquele momento. Pedro, André, Tiago, João e Filipe, que eu não coloquei, eram da cidade de Betsaida. Está em João 1, 44. E Natanael era da cidade de Caná. Nós não sabemos se Natanael foi chamado para ser discípulo em Caná ou se ele estava visitando Betsaida naquele momento. Mas sabemos que ali ele foi chamado em algum momento. Para a gente ter ideia,
Aqui nós temos a cidade de Betsaida, Caná da Galileia e Nazaré, de onde eram os pais de Jesus. Então, se eles estivessem em Betsaida, João 2, o versículo 1, fala que eles demoraram cerca de 3 dias para chegar até a cidade. Então, é provável que eles estivessem ali, ou então esses 3 dias passaram já com Jesus na cidade de Caná. E Maria provavelmente foi de Nazaré até Caná da Galileia. Bom, nós sabemos que Jesus e os seus discípulos foram convidados, mas eu coloquei algumas inferências aqui, porque nós não sabemos se Jesus foi convidado e, com isso, os seus discípulos foram juntos, ou até mesmo se Natanael, que era da cidade de Caná, foi convidado e levou junto Jesus e os outros discípulos. E Maria possivelmente estava servindo na festa. Por quê? Porque no versículo 3 ela fica sabendo que estava faltando vinho. Então, ou ela era uma parente muito próxima e ficou sabendo da história, ou então ela estava também servindo na festa. Mas são apenas inferências que nós não podemos afirmar com certeza. E qual a necessidade que surge no texto? O vinho acaba. Acaba o vinho e a festa fica sem saber se continuaria. Os convidados, na verdade, não ficam sabendo, porque o vinho vai acabando e Maria já fala com Jesus. Para a gente entender, na cultura hebraica, o consumo de vinho fazia parte do entretenimento dos convidados, isso era parte da alegria da festa. Mas provavelmente o vinho era diluído com água para manter um baixo teor alcoólico, até porque eles ficariam aproximadamente 7 dias. Normalmente os casamentos duravam 7 dias naquela época. Então, para não haver ressaca ou para não haver pessoas embriagadas, que era algo inaceitável na época, então provavelmente eles diluíam com um pouco de água. Mas o vinho acaba. E o que o vinho significava naquela época? Riqueza, alegria, comunhão. É símbolo do Espírito Santo na palavra de Deus. Então todas essas coisas eram caracterizadas pelo vinho. A falta do vinho ali ia causar um grande problema na festa, se não o final dela. Então poderia provocar a vergonha da família por não saber se planejar. Eles não precisavam fazer um casamento de 7 dias, mas se eles fizeram assim, eles deveriam se planejar para ter vinho para aquele tempo todo, ou então ia denunciar que eles não tinham toda a riqueza que eles diziam ter. Além disso, poderia gerar um gasto excessivo, tendo que comprar mais vinhos em grande quantidade em pouco tempo, ou até mesmo o encerramento da festa, porque sem vinho não haveria mais festa. Eu gosto da maneira como o Stênio Márcios narra o final o acabar do vinho nessa festa, numa música chamada Amigo da Festa. Ele diz o seguinte: mas de repente, o que aconteceu? Quase ninguém percebeu. O pai da menina, desesperado, leva a mão no rosto, com um semblante pesado, ele olha para a filha dançando risonha. Ele pensa no vexame, na tristeza, na vergonha. O vinho acabou. Coitado, Senhor. Será que os sorrisos? Será que os sonhos? Será que esta festa tão linda acabou? Eu gosto muito da maneira como Stênio traz essa canção, porque ele mostra o peso que traria o acabar do vinho naquela festa. E aí nós vemos, partindo daí, a hora que Maria fala com Jesus, o início de um diálogo. Ela fala, olha, acabou o vinho está acabando. E Jesus responde de uma maneira que para a gente hoje parece uma maneira grosseira. Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é minha hora. Né? Quando a gente vê isso, parece que Jesus está sendo rude e grosso com a sua própria mãe. Mas quando nós entendemos, mulher, né, o termo usado para mulher, era um termo respeitoso, uma forma de tratamento respeitosa, como se fosse senhora. Mas isso também definia, daí Jesus fala, que tenho eu contigo, né? Ou que tens tu a ver comigo, literalmente seria mais próximo isso, essa tradução.
O que Jesus está fazendo quando ele fala, mulher, o que tenho eu contigo, ele está transformando a sua relação com a sua mãe, porque até então era uma relação de mãe e filho, e agora ela se torna uma relação de serva e senhor. Porque Jesus não quer dividir a sua glória com ninguém, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, ele não divide a sua glória nem mesmo com a mãe terrena de Jesus, com Maria. João Calvino fala: é indubitável que este dito de Cristo adverte pública e francamente aos homens a terem cuidado de não transferir para Maria o que pertence a Deus. Cristo, pois, se dirige à sua mãe nesses termos, com o fim de que alguma honra extravagante prestada à sua mãe não viesse a obscurecer a sua glória divina. Até hoje nós vemos pessoas tributando a Maria a glória que deveria ser dada a Cristo ou a Deus. Mas não para por aí. Muitas vezes nós também damos a glória a políticos, ao dinheiro. Nós damos muitas vezes a glória aos médicos que estão trabalhando, que merecem sim ser honrados, mas nós temos que reconhecer que a cura vem do Senhor sempre, sem exceção, seja com um instrumento do médico, seja miraculosamente. Nós temos que entender que a glória deve ser dada sempre àquele que é digno, a Deus. E o diálogo continua, Jesus fala: ainda não é chegada a minha hora. Ao mesmo tempo que Jesus está repreendendo Maria, ele também está dando uma certa esperança. Olha, eu vou realizar o milagre que você está esperando. Alguns dizem que quando Jesus fala que não é a sua hora, ele está se referindo à hora da cruz, à hora do martírio, para que Maria já começasse a se preparar para aquele momento de sofrimento, não mais como sua filha, não mais como sua mãe, mas agora como sua serva. Mas também nós sabemos que cada detalhe de Jesus havia sido planejado na eternidade, que ele não faria nada fora do tempo determinado por Deus. Então, quando ele fala, ainda não é a minha hora, ele está falando, olha, calma, tudo já foi escrito, tudo já foi determinado. Ele está tirando de Maria a ansiedade, a pressa que ela tem de que Jesus faça, o desespero porque acabou o vinho. E por vezes nós somos como Maria, ansiosos, temos pressa, queremos que as coisas aconteçam rapidamente. E Atos 1:7, os discípulos também ali estão apressados, querendo saber sobre o reino de Deus. E Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Quantas vezes nós estamos com pressa de que algo aconteça, mas o Senhor está trabalhando nos nossos corações, e esse tempo, essa demora é justamente para tratar a nossa vida, tratar os nossos corações. E ali encerra um diálogo, e Maria, entendendo o que Jesus fala, dá uma ordem, não a Jesus, mas àqueles servos. Falou aos serventes, fazei tudo o que Jesus vos disser. Então, primeiro é uma declaração de fé e obediência. Ela sabe que ali vai acontecer alguma coisa importante. Então, ela está tendo uma declaração de fé e, ao mesmo tempo, ela obedecendo a Cristo, sabendo que Ele que deveria dar as ordens, ela se submetendo a Cristo. Segundo, ela está dando uma ordem porque seria estranho aqueles servos receberem ordens de alguém que é convidado da festa, né? Então, seria algo meio estranho. Terceiro, ela também sabia que dali poderia vir um pedido estranho, como veio, né? Jesus pedindo as talhas da purificação para serem usadas ali. E aí nós passamos para a ordem de Jesus. Jesus fala, olha, estão ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, né? As purificações eram principalmente o lavar a mão antes de comer para os judeus.
Só que isso ele não era uma questão higiênica, mas era uma questão é, de, de um ritual judaico, um ritual que não era prescrito na palavra de Deus. Então eles fazem ali sempre aquele ritual para mostrar que eles estão purificados do pecado, que eles estão acima de todo e qualquer pecado. Então não era uma questão de higiene. E quando Jesus pede justamente essas talhas, ao mesmo tempo ele está falando, olha, os seus rituais, eles não têm valor diante de Deus. O que tem valor é o que realmente importa, o que Deus determinou. E ali naquele momento, aquelas talhas não deveriam ser mais usadas simplesmente para a higiene, mas seriam para a operação de um milagre de Jesus Cristo. Só para a gente ter ideia, uma metreta significa 38 litros. Cada talha tinha 2 ou 3 metretas, e eram 6 talhas. Então, deduzindo ali que entre 2 e 3 metretas tivesse ali 100 litros aproximadamente, são 600 litros de água que foi transformada em vinho. E aí a ordem de Jesus, né? Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ali havia acontecido o milagre, a transformação da água em vinho. E para a gente entender que foi um milagre sem o uso de causas naturais, sem o aproveitamento, e para Jesus mostrar também para aquelas pessoas que havia acontecido realmente um milagre, ele pede primeiro as talhas da purificação. Por quê? Porque as pessoas haviam passado lá e todos tinham colocado as mãos lá e sabiam que era água mesmo que tinha lá e que não era vinho. E não dava para Jesus ficar enchendo lá de vinho porque 600 litros ia demorar um pouquinho. Segundo, Jesus transforma toda a questão do tempo. Para fazer um vinho você precisa fermentar, aguardar um tempo, e os melhores vinhos são aqueles mais antigos. Então, Jesus ultrapassou esse obstáculo que era o tempo ali naquele momento. Ele pediu que estivesse totalmente cheio, para não colocar aquele suco em pó, né, de sabor uva, ou então misturar algo que pudesse fazer com que ali virasse vinho. Não, era água mesmo. A abundância que tinha era para mostrar que Jesus não tinha, como eu disse, tempo de ficar enchendo ali. Era muito vinho. Jesus não tinha comprado para deixar reservado ali, transformar, fazer um truque de mágica. E por último, a qualidade do vinho. O mestre-sala fala para o noivo, olha, todo mundo serve o pior vinho por último, né? Aí o pessoal já não está reconhecendo muito o sabor, não exatamente por embriaguez, mas pelo fato de já estar acostumado com os sabores. E você deixou para servir por último vinho de melhor qualidade. E alguns dizem que a maneira como ele fala transmite que ele nunca tinha bebido um vinho com tanta qualidade como aquele que havia sido transformado da água para o vinho. E aí nós vemos no versículo 11 uma conclusão aí de tudo que acontece. E o versículo 11 fala que assim Jesus deu início aos seus sinais. É interessante a gente ver que o primeiro dos incontáveis milagres de Jesus foi em um casamento. Mas o capítulo 21, versículo 25, o último versículo de João, fala o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos para falar dos milagres de Jesus.
Jesus fez muitos outros milagres além desse. Este foi apenas o primeiro desses incontáveis milagres. Segundo, ele foi feito em um casamento. Isso mostra o valor que Jesus dá à instituição do casamento. A importância que Jesus dá ao casamento, e assim como ele foi determinado, homem com mulher, como foi determinado em Gênesis. E ele mostra esse valor primeiro pela sua presença ali no local, mas também por, além de sua presença, dar o presente que foi o milagre da transformação de água em vinho. 600 litros de vinho ali para aquelas pessoas, para aqueles noivos. Jesus continua fazendo milagres nos casamentos. Ele continua fazendo milagres para restaurar, continua fazendo milagres para manter os casamentos, mas mais do que isso, Jesus quer também ser o chefe de cada família, o chefe de cada casamento. Nós devemos pedir ao Senhor que Ele reine sobre os casais que nós conhecemos, mas também sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre os nossos casamentos. Além disso, isso mostra um simbolismo pelo fato de ser um casamento. A presença de Jesus nesse casamento aponta para um banquete celestial que vai haver, em que Cristo é o noivo e o povo de Deus, a igreja, é a noiva. Haverá vinho, o vinho da alegria, da comunhão e da riqueza, da graça de Deus, da presença do próprio Deus junto conosco, do próprio Filho ceando e tomando junto conosco, com corpos transformados. Estaremos juntos lá, desfrutando deste momento. E no versículo 11 fala que, através disso, Jesus manifesta a sua glória. Ninguém sabe quem são os noivos nesse texto. Os convidados, os servos, o mestre de cerimônias, ninguém sabe. Até mesmo o nome de Maria não é citado, fala a mãe de Jesus, mostrando que toda a glória deve ser dada a Jesus. A própria Maria aponta para Jesus, dizendo que eles deveriam obedecer a ele. Através disso, Jesus manifesta a sua glória. E como eu disse, a glória de Jesus não deve ser dividida com ninguém. E por fim, ele fala que os discípulos creram. E o capítulo 20 de João, versículos 30 e 31 fala: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. Irmãos, nós gostamos de ver milagres, nós queremos ver milagres, e Jesus continua fazendo milagres em nossas vidas. Deus continua operando milagres, eu creio nisso. Mas nós não dependemos dos milagres para crer. A palavra de Deus já deixou tudo o que é necessário para que possamos crer. O texto fala que estes sinais registrados em João foram escritos, foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Em João tem apenas 7 sinais descritos. E estes 7 sinais são evidência suficiente para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus e através disso nós tenhamos vida em seu nome. Que nós possamos crer pela palavra de Deus, pela fé no Cristo, dando glória somente a Ele. Não a quem por meio de quem Ele faz o milagre, mas a quem é a origem dos milagres, que é Jesus Cristo. Que nós vivamos dessa maneira. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, lida e exposta. E nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito toque a cada coração e que o que foi registrado seja suficiente para que cada um de nós creiamos que Tu és o Filho de Deus e que cada um de nós exaltemos a Sua glória, a Sua majestade, hoje assentado à destra de Deus Pai. Nós te pedimos, ó Pai,
que o teu Filho seja exaltado através das nossas vidas, através dos milagres que presenciamos, através dos milagres que o Senhor realiza em nossa própria vida. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a realizar tantos milagres, mas que não seja essa a essência da nossa fé, que seja a tua palavra, que já está gravada em nossos corações. Mas que estes milagres fortaleçam sim a fé que nós já temos em Ti. Que elas fortaleçam a nossa experiência com o Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, continuem participando das próximas aulas, serão bênção, e não deixem de assistir e acompanhar pelo YouTube, nas nossas redes sociais. Deus abençoe.